Bom, vamos direto ao assunto. O cenário da mídia exterior, ou out of home, passou por uma virada de chave gigantesca, né? As telas digitais, os famosos painéis de LED, simplesmente dominaram as ruas e, claro, abocanharam uma fatia gigante dos orçamentos de marketing. É um mercado em explosão e, para a alegria do setor, extremamente lucrativo. Mas olha, o sucesso aqui não cai do céu. Para quem é dono de operação, para os gestores que atendem grandes agências e contas pesadas, entender a engenharia exata por trás dessa margem de lucro é literalmente o que separa os líderes dos amadores. Então a nossa ideia com essa análise hoje é mergulhar nessa dinâmica e descobrir exatamente como montar uma operação que seja à prova de falhas. A gente vai dividir esse conteúdo em 5 partes bem objetivas. Primeiro, o cenário da mídia exterior. Depois, vamos passar pelos nossos 3 pilares fundamentais: o ponto magnético, a tecnologia de vanguarda e a estratégia comercial eficaz. E por fim, a gente amarra tudo isso na sinergia do sucesso. Começando pela nossa base, que é o cenário da mídia exterior. Olha, a verdade é que o sucesso nesse mercado é como construir um prédio do zero, sabe? É uma conquista totalmente arquitetônica. Não dá para simplesmente fincar uma tela de LED numa avenida qualquer e ficar cruzando os dedos, esperando que as grandes agências batam na sua porta milagrosamente. O jogo é milimetricamente intencional. Nesse nível de concorrência que a gente vive, atrair e reter anunciantes gigantes exige uma precisão de engenharia. E é aí que entram os 3 pilares que a gente vai ver agora. Eles são literalmente as vigas mestras desse negócio. Sem eles, a rentabilidade do projeto simplesmente desmorona. E isso nos leva direto para o mundo físico, para o nosso pilar número 1, o ponto magnético. Tem uma frase que circula muito nas grandes mesas de negociação e que resume tudo isso perfeitamente. A excelência não é negociável aqui, ela é essencial. A escolha estratégica do ponto é a primeiríssima fundação da sua operação. Qualquer erro, por menor que seja na hora de avaliar um local, acabou. A eficácia da campanha do seu cliente despenca. E vamos ser sinceros, se a mensagem não atinge o público em cheio, aos olhos de um grande anunciante, aquele seu ativo maravilhoso perde o valor na mesma hora. Mas o que faz um ponto ser magnético de verdade? A mágica está na composição exata. O local tem que ser um ímã gigantesco para os veículos, capturando o olhar de quem está passando de forma inevitável. É por isso que a gente fala tanto nos pontos de retenção. Semáforos e rotatórias não estão ali só para organizar o trânsito. Eles funcionam como verdadeiras âncoras de atenção. Eles seguram o motorista pelo tempo exato para o anúncio dar aquele impacto real. Isso sem falar na visibilidade máxima, claro. Um painel majestoso na paisagem potencializa a mensagem e justifica, de fato, cada centavo do investimento que a agência planejou colocar ali. Ponto escolhido e validado? Beleza! Agora a gente vira o foco para a estrutura que vai morar lá. Pilar 2, tecnologia de vanguarda. Aqui, a gente não está falando só de ter uma imagem bonita ou brilhante. Imagem de ponta hoje é o mínimo esperado. É obrigação. Tecnologia, no nível B2B de alta performance, é sinônimo de esqueleto de aço, de reduzir o risco a zero. E o conceito de ouro para os gestores é o tal do MTBF, o tempo médio entre falhas. Pensa comigo, as telas de LED operam como equipamentos militares lá fora. Elas enfrentam sol de rachar, temporais, oscilação de energia, poluição implacável. Então, tem um índice de falhas quase invisível, não é capricho, é inegociável. A sua tela precisa de uma resiliência absurda para não parar nunca e manter o prestígio da sua empresa lá em cima. É só comparar o cenário diário de 2 operações. De um lado, se você confia numa tecnologia frágil, você vai viver o maior pesadelo de um gestor: interrupções constantes. A tela falha repetidamente, a confiabilidade da operação entra em xeque e o cliente fica furioso. Do outro lado, quando você investe numa tela com tecnologia blindada, o jogo muda para o desenvolvimento de negócios comerciais. A sua cabeça fica totalmente livre para expandir as receitas, sentar com as agências e prospectar contas milionárias, porque você tem a paz absoluta de que a tela lá na rua está rodando ininterruptamente e entregando valor. Com o ponto garantido e a máquina operando, a gente abre as portas para quem vai gerar a receita do negócio. Pilar 3, estratégia comercial eficaz. Você pode ter a melhor esquina da cidade e o LED mais robusto do mercado, mas isso não significa absolutamente nada se você não souber monetizar em escala. A tática comercial aqui é rápida e agressiva em 3 componentes. Primeiro, políticas de preços ousadas, que sejam atraentes, mas que valorizem o peso do seu ativo. Segundo, a excelência no atendimento. Isso é fator decisivo para não perder marcas de peso e agências parceiras. E terceiro, a habilidade de formar parcerias estratégicas.
Criar conexões profundas com o mercado é o que vai multiplicar drasticamente o seu alcance territorial. Mas alerta vermelho nessa etapa. Precificação em B2B é praticamente uma ciência exata. Se você calibrar os preços da forma errada, isso impacta diretamente e negativamente o retorno sobre o investimento do seu projeto. Além disso, se o seu atendimento for 1 milímetro abaixo da excelência, a relação com essas contas grandes azeda na mesma hora. O anunciante precisa confiar cegamente no que você entrega. Qualquer falha na tática comercial destrói a sua lucratividade projetada num piscar de olhos. E então a gente chega no ápice dessa análise estrutural. É o momento em que a nossa regra de 3 tem que se encaixar sem folgas. A sinergia do sucesso. Recapitulando a lógica toda, tudo começa atraindo os olhares de forma irrefutável com o ponto magnético. Aí, essa visibilidade monstruosa ganha a blindagem de uma tecnologia sólida que não recua para o clima. E para fechar o ciclo, essa infraestrutura pesada é vendida no mercado através de uma estratégia comercial magistral. Essa sinergia cirúrgica é, com toda certeza, o único caminho possível para a operação evoluir de verdade e garantir aqueles retornos financeiros agressivos que todo líder de setor quer ver na conta. A grande sacada é entender que esses pilares não funcionam sozinhos em hipótese alguma. Descuidar de um só aspecto faz a estrutura inteira do seu projeto apodrecer de dentro para fora. Imagina só, um ponto incrível com uma tela que vive queimada afasta os clientes voando. Uma tecnologia de ponta num lugar escondido não gera interesse nenhum para a agência. E as duas coisas, sem uma boa estratégia comercial, são apenas monumentos de luz super caros na cidade, certo? A mídia digital out of home só entrega aqueles resultados memoráveis quando esses 3 elementos estão em total harmonia. O que nos deixa com uma reflexão final que é crucial para quem senta na cadeira de comando desse mercado, a olhar para os seus ativos hoje, para toda essa estrutura que você levantou com tanto suor. Qual dos 3 pilares está nesse exato momento ameaçando colocar toda a sua operação em risco? É uma autoavaliação dura, a gente sabe, mas é puramente vital para proteger o seu capital e garantir a sua liderança no setor. Fica aí essa provocação para guiar o seu próximo passo estratégico. Nos vemos na próxima.